Estado. A sexta-feira hoje para mim foi um dia verdadeiramente especial. Fui dormir com muita alegria e acordei com mais alegria ainda. E como a minha felicidade eu não costumo guardar para mim, eu dividi com vocês uma linda girândola logo cedo pela manhã. Existem coisas que a gente pode falar, se expressar com a voz. Existem outras que a gente ainda não pode. Mas o sentimento de alegria é algo que contagia. E a gente passa isso para o outro com um olhar, com um sorriso, com a força e com a garra. É isso que eu tenho para vocês. Mas aí, vamos falar do diferencial desse palanque. O palanque que não anda prometendo nada a ninguém, mas que vem cumprindo, trazendo grandes lideranças do estado de Pernambuco. Ontem eu tive o prazer de estar com o nosso senador. E aí, Jarbas Vasconcelos me disse: vou mandar um presente para você. Ao chegar de Recife, fui imediatamente para o comício de ontem. E aí, eu não quis dividir com vocês que ele tinha dito isso, porque estava guardando o presente que eu nem sabia que ia ser apresentado para vocês aqui. Para completar a minha alegria, nós tivemos aqui hoje nesse palanque uma das maiores lideranças políticas a nível de Brasil. O nosso deputado Sérgio Guerra, além de deputado, é um homem aclamado como presidente nacional do PSDB e é um político que tem história no nosso estado, que tem história no nosso país. E ontem eu não tive o prazer de estar com Aécio Neves, mas deixei nosso prefeito nessa missão. Foi por isso que ele ontem não estava conosco. E aí, minha gente, recebi uma mensagem há pouco de uma eleitora que eu acredito que deva estar aqui conosco, que disse: você está se saindo uma grande política. E eu disse a ela: verdadeiramente eu me sinto muito fortalecido e tomei gosto pela coisa. Mas obrigada. A noite é de agradecimento. Agradecimento por cada conquista. E hoje eu estava pela manhã, antes de levantar da minha cama, fazendo uma reflexão, uma retrospectiva de tudo que nós passamos ao longo desses 82 dias que enfrentamos nesse período de campanha política. Nunca um eleitor meu recebeu R$20 para vir para o comício. Nunca um eleitor meu recebeu dinheiro para participar de nossas passeatas. Nunca precisei alugar ônibus fora, como agora há pouco foi flagrado o empregado lá do adversário pagando 350 cada motorista. Isso me orgulha, isso me anima, porque o povo que vem ouvir Sandra Félix é o povo fiel. É o povo que acredita que Condado precisa continuar avançando, que Condado não pode voltar àquele tempo de atraso, que está todo mundo junto numa panela só do lado de lá. E aí, meus amigos, hoje também ganhei um grande presente. Fui recebida pelos moradores do Sem Teto aqui atrás. Eles são chamados de Sem Teto ainda por algumas pessoas, porque ainda não tem a sua moradia de forma digna. E hoje me senti muito feliz ao ser recebida por aqueles moradores. Quero deixar aqui diante de vocês um grande abraço. E é a prova de que a gente não deve dar ouvido a muita coisa negativa que sai na rua. Porque eu escutava muitas pessoas dizerem: Sandra, você não pode ir naquele lugar porque as pessoas não vão querer te receber. Você não pode ir naquele lugar porque as pessoas não vão querer te ouvir. E hoje foi lá, eu e o nosso vice Zenildo, junto com a minha filha Malu, fomos lá
7 de outubro é você diante de uma urna eletrônica. Você e Deus. Cabe a você firmar o compromisso de eleger a pessoa que vai administrar o seu município durante 4 anos. E essa pessoa não pode ser uma pessoa que tem interesse próprio. Essa pessoa não pode ser uma pessoa que tenha feito conchavo com meio mundo de gente. Essa pessoa não pode ser uma pessoa que tenha dado cargo já a todo mundo que não tem mais nem lugar para colocar dentro de uma prefeitura. A pessoa que precisa administrar condado tem que ter, acima de tudo, compromisso, tem que ter moral e tem que ter respeito.
chegar a algum lugar para ter a sua formação, passa por um professor. Respeite a nossa classe. Talvez pedir isso a você seja uma coisa demais, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Como você não tem conhecimento, aí não pode dar isso ao povo. Mas aí vai ficar a dica: se precisar de aula, a professora sou eu. Vou apresentar para vocês os homens e as mulheres que estão aqui nesse palanque, também pleiteando uma vaga na Câmara João Pereira de Andrade. Esses homens e essas mulheres também querem assumir um compromisso, assim como Sandra e Zenildo assumiram com vocês. E se eleito for, tenho certeza que os 9 vereadores, saindo desse palanque, farão jus a cada cidadão que depositou lá o seu voto. Está se aproximando, estamos na reta final, e eu queria pedir a cada um de vocês, que são os meus cabos eleitorais, que são os meus eleitores fiéis, para que a gente trave uma batalha, a batalha de ficarmos acordados, de ficarmos vigilantes, de ficarmos atentos, porque tem um marginal na nossa rua, arrancando nossas faixas, arrancando nossas bandeiras. Aquilo que eles não conseguem fazer olhando no olho, tentam fazer na madrugada às escondidas. E eu só preciso de pessoas que identifiquem, porque lugar de marginal é na cadeia. Eu não posso entrar na casa de nenhum cidadão arrancando bandeiras, arrancando banner, porque na casa do cidadão quem manda é ele. Eu só posso tirar ou colocar alguma coisa se eu tiver a permissão do dono da casa. Qualquer pessoa que invada a sua privacidade e que tenha arrancado ou tirado alguma coisa sem o seu consentimento, não é um homem de bem. E é esse o exemplo da política que eles têm nos mostrado. É esse o exemplo que eles têm passado para o povo do condado. O exemplo da destruição, o exemplo do descaso, o exemplo da calúnia e da difamação. Mas aí, meu prefeito, eu não podia ser diferente do que você disse aqui. Eu não podia baixar a minha cabeça, porque eu também tive um professor preparado. Eu também tive do meu lado um grande mestre, porque a todo momento eu sempre lhe disse que era uma boa aluna. E você vai ver o show de aluna administrando a cidade de Condado. Eu tenho certeza que de onde você estiver, você vai dizer: eu tenho certeza e agora eu concretizo. A escolha foi feita e a escolha não poderia ter sido melhor. E eu não falo isso com arrogância, eu não falo isso com prepotência, eu falo isso com amor no coração, porque a minha administração vai ter, antes de qualquer coisa, o pedido da sabedoria divina, o aconselhamento de Deus, e depois o amor ao meu próximo e a força de vontade de fazer melhor por cada um de vocês. E não vou ser prefeita para beneficiar 1, 2 ou 3. Eu quero beneficiar 10, 20, 30 mil. Eu quero poder dizer: essa é a prefeita da maioria. Esse é o meu desejo. E se Deus nos permitir, é dessa forma que vai ser. Um abraço, meus amigos. Ontem eu deixei um recado da justiça e vou repetir. Amanhã, a nossa coligação, o 45, o nosso azul, não vai estar na avenida à noite. Nós abrimos o espaço. Houve um acordo na justiça. E não foi uma coisa feita de toda forma. Acredito que tenha sido a preocupação do nosso juiz e também do nosso promotor, para que não